Ainda antes de chegar na prática propriamente dita de como resolver isso anonimamente, isso da doença, da anomalia orgânica, eu vou contar como eu cheguei nesse vídeo, para você ver que a vida é uma oportunidade. Todos os momentos dela. Por mais maia que seja cada momento, porque está se movimentando, então a gente não consegue fixar um momento, mas um momento é ensinamento para outro momento. Então podemos comparar com essa mente que foi dada só para isso. Aí você pode comparar o que é certo, o que é errado, para você. Por exemplo, gente, quando você tem um problema, o problema é só seu. Perceba, o problema é só seu. Quando o outro não lhe agrada, quando o outro merece correções de você, você acha que o mundo é injusto, que o mundo deve ser tratado e tudo mais, na verdade você está querendo fazer com você. O problema é só seu. O que você pensa do outro, o problema é só seu. O que você pensa sobre a sua vida, se você vive para sobreviver ou para se doar, também é um problema seu. Sempre é para você. Bens e maus. Isso é um começo, mas eu quero chegar aonde eu chego no porquê que eu senti necessidade hoje de falar de febre. Estou com febre? Não. Não hoje. Mas já tive. Eu sei como é que funciona isso. Tudo começou mais um dia comum, uma terça-feira de dezembro, hoje, dia 12. Não, dia 13? Eu acredito que seja. Eu estou perdido nos dias. Não importa. Porque os dias são todos iguais mesmo. Com exceções de momentos que caem em momentos diferentes. Aí vamos entrar na questão dos tátivas, né? Se isso vai acontecer numa hora de fogo, de terra, de ar ou de Akashi. Vai mudar um pouco. Isso muda. É a única coisa mutável que tem uma credibilidade. Então estou andando pela rua, indo até a rodovia para pegar uma carona, porque estou sem carro. Então, naquele meio tempo, eu tenho 15 minutos para pensar, meditar ou até intuir. E me acontece uma coisa, porque eu estou sempre alerta, eu estou sempre observativo. Um cão, vejam bem, uma coisa tão simplória, um cão de uma residência encontra um buraco no portão e vem a mim. Eu sinto aquele calafrio natural. Então, todos temos os mesmos mecanismos de defesa, de medo e também de brandura, vamos dizer assim, quando a gente encara, né? Quando o limite, sabe, você responde à altura, com atitudes ou com palavras. Mas o cão queria, na verdade, brincar, eu descubro mais tarde. Mas eu vejo que eu gelo, eu paraliso. O que acontece? Eu tenho que falar disso, da febre e do calafrio. Eu não entendia por que eu queria falar de febre se eu sentir calafrio. E sigo, esqueço. Meio-dia, né? Hoje eu não dei de guardinha de porta, eu pego, a exemplo dos colegas, eu vou me deitar um pouco, meditar. Né? Não sei se todos lá meditam no meu ambiente de trabalho. Eu começo a meditar e dou um cochilo, é um pequeno cochilo, porque em uma hora não dá para descansar. E eu pego, vem a resposta do porquê que eu sinto calafrio, se eu estou sempre alerta, eu compreendo o cão que veio em minha direção. Porque se ele viesse me morder, não teria o que fazer, né? A minha fragilidade puramente humana, né? Eu desabilitado, sem nenhuma defesa, teria que, né, ser agredido. Tentaria lutar, mas seria infrutífero. Mas por que eu senti aquilo diante do possível perigo à minha vida física? Me vem o mapeamento de dentro para fora que o fogo foge. Ele, veja,
é como o contrário da febre. A febre, ela se eleva e queima as tangentes, a superfície. Isso é toda a minha vitalidade sendo recolhida no potencial de morte. O corpo, celularmente, pensa que ele vai sucumbir, que vai desmaiar. O que seria desmaiar? É faltar o chão, sem maia, sem matéria. E depois me vem outra explicação do que é a febre. Perceba, a febre, quando o negócio se eleva e você não tem controle, está falando muito de você. Por exemplo, se você não sara de uma anomalia, não vai adiantar você ir num tratamento que não seja clínico e sim psicológico e alguém dizer você tem um problema, achando que sabe a causa. O profissional, o pseudo profissional, como você querer encará-lo. Se você tem fé nele, siga. Mas o que acontece é que isso que está dentro de você, se for lembrado pelo outro, digamos que você vai lá numa terapia qualquer e ele diz que a causa do seu aborrecimento é seu avô que já foi. Todos os registros dele já podem ter sido apagados, então ele não pode mais nem contar como influência no seu DNA, porque o seu DNA é seu. Veja, quando alguém vai fazer a perícia em alguém que está, por exemplo, desaparecido e encontra material genético, aquela pesquisa está falando daquele ser. Ah, mas daí vem os familiares e é lógico, os familiares vivos. Ainda tem certa proximidade, isso aí vai se apagando como vela. Aí entra o fogo de novo. Aquele fogo vital lá do seu tataravô que lutou na guerra e tomou 1 litro de canha porque tinha perdido a perna, não quer dizer que hoje você toma 1 litro de canha no bar para passar dores, porque talvez você não tenha nenhuma. Você quer causar uma dor, é o contrário dele que fugia da dor com a canha. Então, só para vocês entenderem, fazer um preâmbulo bem importante aqui de como a gente chega na doença. Perceba, se você não sara de alguma coisa, as pessoas ficam lembrando que você tem um trauma. Tudo isso é fogo, é impressão do fogo, é astral, é emoção, que não era para ser. Nós não deveríamos ter emoções incendiárias, e sim emoções luz, porque emoção é emotion, vamos dizer, é o combustível para a ação, emotion. Então é apenas o combustível, é fogo, mas é combustível, não era para ser fogo na tangente, é a explosão do motor, ok? Não era para ser poluição, mas ninguém entende isso, né? Nem quem estuda isso entende isso, porque está vendo apenas a carroceria. E quando você está no ambiente hospitalar, o que acontece? Por que a maioria das pessoas acabam de ficar muito tempo internadas, são acometidas por infecção hospitalar? Uma febre, uma infecção que culmina, claro, o corpo tenta se defender. Kundalini tenta queimar, mas na verdade ela mesma queima a sua casa. As pessoas que estão ali estão pensando apenas em doença. Doença é fogo incontrolável. Os familiares estão preocupados. A preocupação é outra impressão de um fogo anômalo. Fogo é aquele destruidor, uma rapuncha, butana, e não um fogo iluminador. Ninguém ali está fogo no aspecto de vai dar tudo certo. Mesmo que não dê. Não, diante do potencial de morte, a gente só vê morte. Só que morte é escuridão do que? Da matéria. Não é escuridão de tudo, universo afora. Mas tudo bem, as pessoas não compreendem isso, por isso que tentam tratar esse acontecimento e evitar ou impedir um abreviar disso. As pessoas se cuidam. Mas a sua hora vai ser, entendeu?
respiração, né? Colocar o fogo dentro, é contado, né? São gotinhas de solda até você endurecer. Então, muito da não cura, da impossibilidade de certas coisas às vezes simples, depois eu vou chegar num caso de uma amiga que desencarnou hoje, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? É devido à causa entorno. O entorno, já pensando na possibilidade. Então, quer dizer, os calores de cada um queima, ou seja, cancela aquele que está fragilizado, que já está com seus fogos descontrolados. Pode ver que muita gente no ambiente pequeno aquece o ambiente. Então nós influenciamos sim com nossos fogos. Também influenciamos com nossas friezas. Uma pessoa que vive corrigindo e vive culpando os outros pelas suas desgraças, que é diferente de delatar, de colocar alguma coisa em prática, por exemplo, uma movimentação social, olha a minha rua, né, certos tipos de serviços. Isso aí faz parte do livre-arbítrio, da liberdade de expressão, diante mesmo dessa censura velada de hoje em dia, que é a escuridão, que é tapar mesmo qualquer possibilidade de esclarecimento. Mas, se você não vê o seu ente melhorando, cuide o entorno. O que você está pensando? Você está preocupado? Você está usando seus fogos para queimar ou para iluminar? Você deveria, em troca disso, estar usando a imposição dessa sua energia que está sendo mal usada em prol do outro que está sem energia, aquele que está moribundo diante de uma cama. Temos práticas formidáveis, por exemplo, temos uma asana em específico. Eu não sou muito de fazer apologia a nenhuma crença, mas dentro do hinduísmo eles conhecem que pode pelo menos dar um pouco de conforto, não que o conforto seja a bola da vez para evoluir. Na verdade, não há evolução sem trabalho. Mas para que a coisa não seja tão insuportável, a gente pode usar nossos fogos a favor dos outros. Sem cobrar nada. Vejam, você não pode cobrar por tratamento. Você não pode. Porque a luz é gratuita. É uma das poucas coisas gratuitas. Então, se você dá a sua luz, mesmo que seja um esclarecimento, se você cobrar, você está criando imposto para você mesmo e para o outro. Você está fazendo um corte. Está colocando aquilo do tempo é dinheiro e tempo é corte na eternidade dentro de uma coisa séria chamada vida. E é criminoso quem ousa, mas tudo bem. A lei que é fogo iluminará ou queimará aquilo que deve ser reciclado. Né? É terrível isso, né? Explicar como é que chega lá. Mas daí o que acontece, né? Dentro da minha prática de hoje, quando eu volto para casa, eu penso numa amiga que estava internada na UTI, esposa de um amigo, um grande amigo, que já ajudou muito nós aqui no bairro. Eu penso nela, mas eu nunca penso nela. Na verdade, é difícil eu pensar alguém, principalmente quando eu estou em atividade, estou trabalhando, estou na rua, porque eu acho que me tira o foco, é perigoso. Né? Assim, eu até cair num buraco, né? Pensando nos outros. Eu acho que é uma perda de tempo. Porque eu sou muito transparente, quando eu tenho um embate com uma pessoa, eu falo, pum, depois eu esqueço a pessoa e vou dormir. Eu não levo ninguém para cama. E nem levo por aí. Eu penso no momento que eu estou ali, mesmo sabendo que cada momento ele é uma miragem. Mas vem essa pessoa, essa moça em específico, e eu já vejo uma cena que eu comecei a me questionar, por que eu estou pensando isso? Essa pessoa indo embora. E já vejo uma outra cena, o marido dela, olha, eu pensei, por que eu estou me envolvendo nisso? Se eu não sei, eu sabia que a pessoa estava acometida com algo grave, mas por boatos, eu não sabia ao certo, não tinha perguntado assim,
mais especificamente, para saber detalhes. E via também o marido já casado com outra mulher, aparecia até o rosto da mulher. Quando eu chego em casa, espero um pouco, tomo meu café, meu pai chega e diz: Fulana teve morte cerebral. E ela teve uma infecção hospitalar, teve uma febre muito alta. O que acontece? Chega no cérebro, né, esses fogos internos queimam o cérebro. E com certeza uma queimadura no cérebro mataria, só que é interna. Então nós mesmos nós ateamos fogo. É o conceito de pirar, né, colocar pira em si, fogo, que nada tem a ver com um aspecto psicológico. Isso acontece mesmo na íntegra, né, na prática. E quando eu estou passando por onde morava a pessoa, sem ir no ambiente para se informar e tudo mais, eu penso, deve estar tudo bem. Eu começo a sentir um peso e um calor tremendo, como se alguém tivesse pendurado nas minhas costas, antes de eu saber da notícia definitiva. Então percebam, um fogo se comunica com o outro. Uma lanterna dá sinal para outra, é como o farol. Nós somos assim, estamos todos interligados pelo fogo. O próprio cordão de prata, que na verdade é um cordão de fogo energético, oco, ele transmite eletricidade. Estamos ligados a um ao outro por corações, principalmente essas mais próximas, pessoas mais imediatas, família, tudo mais, não só família, porque todos que estão no seu bairro, num conceito de bairrismo, quase são sua família kármica. Então não adianta você tratar ou considerar uma família só. Depois tem mais outras coisas, por exemplo, você é feroz porque tem constelativamente uma ligação com o animal, que é o reino que lhe deu origem. Você é meio plasta, meio, né, vegeta, né, mentalmente, porque você já foi animal. Dá para constelar isso? E você às vezes, ou a maioria das vezes, procrastina, né, quer que chegue às férias numa vez da aposentadoria ou não fazer muito esforço na vida, porque você também é uma pedra. Você tem isso, né, o mineral. Que também tem fogo, tem água, tem tudo dentro dele e tem ele dentro de todas as outras coisas, só que em essência, em mapeamento. Então, perceba a ligação. Ó, o que é iluminar, o que é esclarecer? É ligar os pontos até tudo se tornar ponto de luz, pum, Atman de novo. Isso é dar consciência nas coisas, na própria matéria. Então temos práticas como Shavasana, que significa em sânscrito posição cadáver. Mas não se assuste, você não vai morrer por fazer. A posição cadáver é essa posição decúbito dorsal que você faz antes de dormir. Então como é que pode? O hindustão, ele entende que deitar refresca o corpo, claro, desde que você tenha a cabeça mais elevada do que a cintura. Então, o sangue e o calor tende a descer coluna abaixo, pelas vias, pelos capilares sanguíneos, veias e artérias. Fica numa região onde toda a febre começou. Mas a mamãe, que vem com chazinho também, e às vezes ela consegue reverter a febre, não pelo chá, mas o elemental do chá entende a boa intenção, por isso que eu digo, plano físico não tem intenção, plano físico tem ação. A ação com boa intenção é a verdade. E a mamãe consegue reverter uma febre. Eu, por exemplo, resolvo febre com chá de alho, porque a minha avó fazia. Só que nem eu não consigo reverter uma febre com chá desse legume da mesma forma que a minha avó, porque minha avó tinha uma intenção muito mais confiável na prática, no ato, na convicção do que eu. Eu faço duvidando, porque é dado ao homem o dom da dúvida. A dúvida também é um fogo descontrolado. A gente fica para lá e para cá. Os próprios pensamentos são fogo no ar, né? São meteoritos, eles nos gravitam, queimando e tirando a paz do ambiente mental.
E dependendo do pensamento, ele fura a bolha mental, você se torna um amanasa sem mente e você se torna pirado, ou seja, também toca fogo em seus neurônios. É um caso sem solução. Esquizofrenia, loucura pura. Mas o que acontece? No plano astral nós temos a cachoeira de fogo. Ela vai mudando desde Atman, atravessando planos, você vê no plano astral superior, aparecendo como do nada, é o fogo no ar. Porque é o plano do fogo. É maravilhoso de ver. Mas esse fogo, ele vai esfriando conforme chega, e chega aqui, ele perde a cor. Ele se torna um fogo destruidor. Não é mais fogo vitalizador. E quando chega aqui, tudo pode acontecer. Nós estamos bloqueados dentro de uma matéria que a gente não sabe controlar o que vem. Você consegue controlar o UV do sol que você tomou hoje? Não, você só vai ver o rubor, a ardência, o vermelhidão, o desconforto. E o que é ira? Ira é o plano astral invadindo o plano físico. Quando o corpo astral ele quer resolver alguma coisa, ele acha que foi agredido lá, e ele, como ele vê todos os planos acima, como o satélite vê o que está abaixo, não é como lá um Eubioto Jal falou num vídeo do Vida Inteligente sobre o astral, que o astral não vê o físico, ele vê sim, porque todo projetista astral vê seu corpo. Ah, porque é uma cópia astral. Você já tem a cópia astral, que é esse que está vendo. Então é falta de conhecimento isso. Então você pega como se a alma, por isso que eu digo, não tem como segurar a alma é a intenção, ela tenta se materializar no corpo físico e nisso ela não consegue sair e você vai ver o quê? A atitude. Você vai ver o rubor, pele vermelha, olhos sanguinolentos, raiva, o sangue vai todo para a periferia. Como acontece lá no evento que eu falei do cão. É o contrário. A minha energia vital desce, desabilita, eu vou morrer, e todo o calor do corpo, então você já está morto. O medo já está morto, é um fogo frio. É gelo. Quem tem medo, congelado está no tempo. Então essa prática do Shavasana, ele é o que a mamãe já fazia. Qualquer mamãe faz isso. Então qualquer mamãe é uma guru nas nossas vidas. Essas mamães também que são símbolos do fogo vivo, do fogo feminino, do eterno feminino mãe, mater. Mas ela aqui é fogo, é o calor da vida. Que é essas mamães que na verdade não são mamães eternas, são representações reduzidas do grande fogo maternal e eterno. O que acontece quando Atman incendeia, pum, ponto bindu ou singularidade do Einstein, Big Bang, é quando mamãe se une com papai. No primeiro agitamento, no primeiro encontro de polaridade, há atrito. Assim como hoje são os casais aqui, né, de forma mais restrita, mais, vamos dizer, pontual em um ambiente muito pequeno, como a Terra. O que mais podemos fazer dentro disso? Porque eu preciso fazer esse rodeio para você entender e encaixando por que você deveria, por si, resolver seus problemas. Como uma febre, por exemplo. Você pode ter um filho, um neto, você mesmo. Você tem que usar esse mental a favor, porque você ainda não tem consciência. Você ainda está dentro do tudo mental. Do mental para baixo, os planos são quentes. De cima do causal, o Bud e Atman, percebam, são frios. O próprio Atman, ele não tem como amar. Porque é preciso um objeto de amor, o fogo da paixão. Isso só acontece em Bud. Uma dimensão depois. E depois temos a união, a tríade, que nasce o filho, a causa desse amor,
que é o plano causal, onde todo terapeuta deveria ter acesso quando se fala de destinar os outros e ancestralidade, que apenas são reflexos débeis da verdadeira constelação familiar cósmica. Mas por que eu coloco todas essas coisas? Para poder fazer uma síntese, para você entender onde chega a doença. Aí eles vêm e te dizem, você é doente, que a sua família é isso, devemos resolver a família. Não, a família é um fogo rebelde, um fogo kármico, que só pode ter o papel de conduzir ao verdadeiro fogo familiar eterno. Só está aqui a família para te conduzir à luz e não apenas te dar a luz num mero nascimento físico que vai ter validade, um tempo por respiração. Mas a febre, você não chega na febre, tente encontrar um meio de construir uma cadeia de cura energética. Como? Todos com a mão destra sobre a região lombar do paciente. Uns 10 centímetros, você não precisa tocar, porque você tem fogos, você tem eletricidade, você não precisa torrar, você precisa acalentar. Consiga entre 5 pessoas e primeiro deixe a pessoa numa posição de Shavasana, boca para cima, para que o sangue desça e favoreça, porque você está fazendo algo num físico já afetado. Agora vire, ponham as mãos em direção à região lombar e imaginem, primeiro, o fogo frio, forrate, refrescando esse corpo e empurrando, conduzindo esse fogo quente, vermelho, até a base da coluna. O pai levando a mãe ao leito novamente. Essa é a causa da febre, chispa de Kundalini. É a mulher revoltada. Nós temos dentro isso. Devemos compreender filosoficamente isso e na prática. Depois, você pega e emite sobre o paciente, com muito amor, que também é um fogo, em nome de Tetragramatron, eu afasto de ti esse mal. O eu que você vai pensar é a sua chama violeta no coração, que também está sendo emitida para o outro coração doente. Você fazendo isso, também pode fazer em você, como quando você vai fazer ginástica, coloque as mãos no seu quadril posterior. Imagine a mesma coisa, caso você esteja acometido. Perceba que com a prática honesta, sincera, descompromissada e gratuita, você pode resolver qualquer coisa. Aí você não estará brincando com o fogo. Você estará se tornando luz no mundo. Paz reverencial a todos. Ampare. É isso que você veio fazer aqui.